E aí galera do Quadrinho Armário, tudo bom com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Esse aqui é mais um Pessoas que Inspiram. Vocês lembram que um quadro que eu lancei o ano passado e esse ano eu vou dar continuidade com ele e vou trazer algumas pessoas aqui pro canal para que vocês possam conhecer, saber também de novas profissões ou novas formas de você se expressar. E hoje eu tô com o Gabriel aqui, Gabriel Sá, que veio lá de São Luís de Maranhão. Então não saia daí, aguarda a vinheta que vocês vão conhecer um pouquinho mais do Gabriel. Então, Gabriel, seja muito bem-vindo ao canal. Obrigado, valeu. Agradeço muito. Me fala, como é que você sai lá de São Luís do Maranhão, que pra mim é um oásis assim na terra, e você veio parar aqui em São Paulo? Assim, eu trabalhei com publicidade durante muito tempo e aí, na verdade, eu sempre tive ali naquela coisa de tipo publicidade, ilustração, arte. Assim, chegou no momento que eu já estava um pouco infeliz com o mercado publicitário de São Luís. Eu decidi largar tudo lá, juntei uma grana e vim pra cá para São Paulo para tentar a vida. Como é que você fez para você chegar nessa profissão? Foi fácil para você explicar para os seus pais que você queria trabalhar com isso, porque muitas das vezes nossos pais não têm esse referencial. E qual que foi o seu caminho para chegar na faculdade? O que aconteceu na faculdade? Conta um pouquinho da sua trajetória. Assim, minha família queria que eu fosse militar. Eu não tive tanto assim a presença do meu pai. E aí eu fui criado por uma família majoritariamente também negra. E aí o meu avô, ele serviu ao exército e ele ia seguir carreira. Só que o que é que aconteceu? Ele, por algum momento, eu não sei o que foi que rolou lá, ele decidiu que queria sair. E aí ele saiu. Só que ele se arrependeu muito dessa escolha. Por ter se arrependido dessa escolha, e aí ele depositou essa confiança em muitos, tanto nos meus tios, que eram filhos dele, quanto também em mim. Por algum tempo eu tentei me enganar. Eu tentei, tipo, não, eu vou tentar seguir a parada, porque de todos, eu era a última esperança dele. Eles tiveram ambientes familiares horríveis. A mãe dele decidiu dar ele para outra família, e aí ele foi para uma família que era um pouco mais rica, só que tinha ele meio que como se fosse um servo. Sim. Entendeu? Seu avô negro? Negro. Lá ele teve acesso a estudo, ele teve acesso a ser uma pessoa, como eles falam, né? Um pouco mais esclarecida e tal. Mas nesse período que ele estava lá, foi esse período que ele foi pro exército e ele... Foi logo depois. Ele foi pro exército quando a mãe dele já tinha falecido. Ela faleceu muito cedo. E aí, como que você se vê e como é que você consegue falar pra eles? Olha, não vou servir o exército, eu quero fazer design gráfico. No momento em que eu tinha mais ou menos uns 7 anos de idade, eu já começava a esboçar uma facilidade para desenho e eu comecei a expressar isso. Foi mais forte que eu queria desenhar. Eu gostava de desenhar. E aí, tipo, foi a partir desse momento, mais ou menos com 7, 8, 10 anos, que começaram a ver as porradas. Ele começou ao tratamento ser uma forma mais ríspida. Porque, eu não sei se você tinha essa noção na época, mas você tem a pele preta. E quantos ilustradores negros você conhece? Ou conhecia na época? Pouquíssimos até hoje, na verdade. As primeiras referências vieram, a maioria de pessoas brancas. Ziraldo e tal. Então, tipo assim, aí foi que, tipo, cada vez que eu fui ficando mais velho, a porrada foi ficando mais forte. Mas aí eu já tinha levado outros. A questão... tinha levado outros. A questão foi porque o meu avô me criou para ser militar. O meu avô me criou para ser durão. Só que ele não imaginava que eu poderia usar isso contra ele. Não que contra ele, porque eu não estava contra ele. Mas usar isso ao meu favor para conseguir resistir a tudo que viesse me tornar o que eu queria ser, que era pintar, ser artista e tal. Então, tipo, começaram a vir as pequenas porradas, tanto dele, de não querer que eu pintasse. Eu passei a partir dos 7 anos até os 10, 11, 12, eu desenhava escondido. Entendeu? Você chegou a passar então por uma fase que você não podia nem mostrar que você estava desenhando, é isso? Não podia. Quando chegou no ensino médio, aí eu já tava pensando em desistir e virar militar mesmo. Mas assim, um pouco antes, começou a se tornar meio que importante para ele em alguns momentos a parada do meu desenho. Porque ele tinha
alguns projetos em casa, às vezes ele queria fazer uma grade, porque ele gostava muito de fazer reformas, ele amava. Como ele teve uma casa muito pequena quando novo, ele se tornou uma pessoa muito megalomaníaca. Tipo, fazia a casa cada vez maior para poder comportar o máximo de pessoas e levar pessoas para lá e visitas e ver que era tudo muito grande. A família preta se parece muito, porque a gente tem uma coisa que acontece que é histórica aqui no Brasil. Famílias pretas há 10, 12, 13 anos atrás ou 15 anos atrás comiam poucas carnes. E aí, agora que a gente teve acesso a carne vermelha, essas coisas, quando a gente faz festa, são festas grandes com muitas comidas. É igual comida. Casa. Sim. A gente sempre morou em casas muito pequenas e assim, em condições muito precárias. O pouco que a gente conquista que dá pra fazer um puxadinho, a gente faz um puxadão. É um puxadão. Porque a gente quer receber todo mundo em casa e chama todos os amigos. E não sei se acontece com vocês, mas aqui no quintal é muito churrasco de final de semana. Acontece muito lá. Inclusive agora tem um lugar só pra isso, no quintal, pra fazer o churrasco. Gente, parece que é minha família lá. Que legal isso! Pois é, e aí, tipo, começou a se tornar importante ele que, Gabriel, eu quero fazer uma grade assim, assim. Aí, tipo, eu desenhava pra ele e tal. Aí que tá parado, chegou um momento que ele que ficou meio assim, eu aceito que você desenha, mas desenhe em segundo plano e seja militar. Caraca, entendeu? E você não queria ser militar? E eu não queria. Chegou uma época que eu até fiquei, será que eu não quero mesmo? Eu já tava no colégio militar, ele me botou no colégio militar, e aí tinha um quadro meu de fardinha, batendo continência. Quando entrava na casa, tava lá o meu quadro. Então, tipo, ficou aquela pressão muito grande. E aí, quando foi mais lá pra frente, quando chegou no terceiro ano, no ensino médio, já tava aquela coisa, tipo, de decisão mesmo. Eu tava decidido, eu vou ser militar. Eu conheci uma pessoa muito importante na minha vida, que foi uma professora de português. E aí, tipo, eu tava num momento de baixa estima muito grande. Porque como eu não me interessava por quase mais nada e me interessava só por arte, eu não me interessava por cálculo e tudo mais, tinha muito aquela parada de baixa estima de achar que você é burro. E aí, tipo, ela começou a explicar em algumas aulas com relação às várias inteligências que existem, que não existe só um tipo de inteligência. Uhum. Ela fez um trabalho muito grande de traçar perfis dos alunos, conhecer cada pessoa e trabalhar aquelas pessoas de forma individual. Isso foi uma coisa dela ou uma coisa do colégio que vocês estudaram? Era uma coisa dela. E isso fez toda a diferença então pra você? Fez muita diferença, porque chegou um momento em que ia ter uma feira literária e de várias outras coisas também, e aí tipo, cada aluno tava ali, eles formaram uma comissão, e aí cada aluno com uma habilidade específica. E aí ela me encaixou lá com uma pessoa que, tipo, ia desenhar os painéis, ia fazer as paradas. Um sonho, aí, tipo, né, pra você. Aí, tipo, eu entendi que eu poderia, entendeu? Que eu poderia estar no meio dos notáveis também, que eu não era burro, eu só estava deslocado. E aí, nesse período, foi o período que eu tive que me alistar. E aí eu cheguei na parada do alistamento, e aí eu disse, não, eu não vou me alistar. Se for pra seguir como militar, eu vou seguir na carreira de bombeiro, porque eu estudava no colégio do bombeiro, vou fazer o CFO, que é o curso de oficiais, e entrar como oficial. Aí quando chegou lá, o cara perguntou se eu queria me alistar, eu disse, não quero. Aí eu cheguei em casa, aí meu avô me perguntou, como é que foi lá? Aí eu disse que eu não ia ficar. Aí ele não falou nada, ele saiu e foi embora. Aí bem ali já começou, da decepção mesmo. Sim. Mesmo você escolhendo algo que fosse fazer você feliz, aquele momento, como é que você se sentiu? Naquele momento doeu muito, mas eu tinha que ser forte, como ele me ensinou a ser. Eu ia ser infeliz pro resto da minha vida porque o meu avô queria algo, mas eu não queria. E aí, como é que eu ia lidar com isso pro resto da minha vida? Porque eles queriam que eu tivesse uma vida padrão, se fosse um homem padrão, que fosse militar e que no futuro tivesse uma esposa e tivesse 2 filhos, morasse numa casa, com um carro, e eu não quero isso. E aí, no momento, doeu muito. E assim, eu cheguei e falei, já estava decidido, vou seguir na carreira artística mesmo. Chegou o dia da formatura militar, que era a formatura da escola, que é igualzinho uma formatura militar, a galera com aquela farda e tal, de boina, você recebe o seu diploma e tudo mais. E aí, por essa questão, ele estava muito magoado, ele não foi na formatura militar, ele decidiu não ir. O quadro que ficava na frente, ele foi pro canto.
da sala. E você ser ProUni, como é que foi, assim? Porque você estava estudando numa faculdade particular. Teve algum tipo de preconceito por você ter sido por você ser ProUni lá dentro? Você sofreu alguma coisa? Existiam outras pessoas negras dentro desse ambiente universitário? Tinham pouquíssimas pessoas negras na minha sala. E as pessoas que eram ProUni, que era eu, um amigo meu que é o Rony, que a gente se formou junto e hoje em dia a gente é sócio no projeto da Emaranhado. Empresário, querida. E aí a gente não falava para as outras pessoas que a gente era ProUni, a gente ficava calado. Eu já entrei na faculdade, eu já estava trabalhando no colégio em que eu tinha estudado, e aí fazendo um outro bico para um outro cara também, e pegando os R$400 que eu ganhava na escola e jogando todinho no curso que eu estava fazendo, que era da Adobe, para aprender Photoshop e tal, que era um certificado da Adobe. Então, meu Deus do céu, quem é que tem um certificado da Adobe? Eu queria isso. E aí, tipo, correndo atrás de tudo quanto era jeito, e aí a galera que era ProUni ali ficava calada, não falava nada, entendeu? E aí quando eu entrei na faculdade, essa parada de, tipo, de tentar excluir e tudo mais, eu percebi que isso ia acontecer, só que, tipo, um ano atrás, tiveram pessoas que tinham trabalhado essa minha autoestima. Então, tipo, eu entrei muito pra tentar peitar. O meu avô, apesar de tudo que ele fez, ele fez mais bem do que mal, assim, na minha vida. Ele sempre falou que, tipo, quando a pessoa é negra, ela tem que se esforçar o dobro. Então, tipo, ele tinha uma parada muito de... Ele sempre falava isso, de ser um negro de talento. Então, tipo, o que aconteceu? Depois que ele viu que, tipo, eu peitei todo mundo e queria fazer o que eu queria fazer, todo mundo, ele junto com todo mundo da minha família, chegaram num consenso, tipo assim, nós não concordamos com o que você... com o caminho que você quer seguir, mas você é uma pessoa muito determinada e você já mostrou que não adianta. E aí chegou a parada do apoio. Todos eles começaram a apoiar e dar a força que eu precisava, mesmo não concordando, entendeu? O apoio veio, então, antes até da faculdade. O apoio chegou. E eu acredito até que inconscientemente são essas coisas que te dão força até para continuar, porque é um mercado que a gente sabe que não é um mercado muito fácil. Não é um mercado que está ali posto para todo mundo. A gente sabe que trabalhar com arte, trabalhar com desenho, trabalhar com esse segmento, muitas das vezes você tem que ter sobrenome, e não é uma coisa que uma pessoa negra tem, né? Porque muitas das vezes, aquilo que a gente já conversou, né? Que a gente trabalha junto, que os nossos sobrenomes vêm de donos de pessoas escravizadas e de locais que moravam em quilombos e tal, e a gente não tem esse sobrenome. E aí você entra na faculdade, você hoje está formado, né? E quando que nasceu a sua empresa? O que te motivou e como que você chegou onde você está hoje? Eu entendi que entrando na publicidade, o acesso e o sucesso profissional seria mais rápido, e eu poderia mostrar para o meu avô que eu venci. Então ele foi vendo que a coisa foi dando certo. Então, tipo, eu sabia que num determinado momento, quando eu mostrasse para ele que eu tinha sucesso e tudo mais, eu ia voltar para a parte artística da coisa. Esse sempre foi o meu plano. Você olha, gente, entendeu? O cara já fez um plano todinho assim do que ele ia fazer. Sim. Eu precisava ter um plano de vida, porque tipo, eu não podia brincar. Porque, tipo, eu já vinha de uma realidade difícil. Todo mundo que brincou comigo na infância ou virou bandido, ou já morreu, ou não tá fazendo nada da vida. Então, tipo, eu não podia brincar, eu não podia fazer que nem o burguesinho lá que brinca e tal, não sei o que e tal, no tempo da faculdade, não. Tava todo mundo brincando e eu tava... Você estudando. Eu tava estudando mesmo. E aí, chegou a época do TCC, eu me juntei com o Rony. E aí, eu cheguei pro Rony e disse assim, cara, vamos fazer um projeto artístico, um produto, no caso era um tênis, que ele é assinado por artistas maranhenses. Ele é feito por uma empresa e aí ele é assinado por artistas maranhenses e são temas da cultura maranhense. E aí ele achou muito massa, ele disse, cara, vamos fazer o nosso projeto a partir daí. Aí a gente foi atrás de empresas que tentassem entrar nessa empreitada, porque lá nessa faculdade precisa ser uma empresa real, precisam ser artistas reais. O projeto, ele precisa existir, não pode ser um projeto escrito ali, tem que acontecer. Tem que acontecer. E aí a gente conseguiu uma empresa que
era a Água Viva, é uma empresa que ela existe até hoje. E ela disse, tá, eu cedo minha marca para vocês fazerem o projeto. A gente só precisava que alguém cedesse a marca pra gente poder fazer. Aí tinha que ir atrás do artista. Eu ainda não tinha um traço definido. Então eu queria chamar um artista que tivesse um traço, uma coisa definida e tal. E aí, tipo, a gente começou a ir atrás. Foi atrás de todo tipo de artista maranhense, só não, porque eles já estavam muito ocupados também com outros projetos. Eles não fizeram por mal. E aí, tipo, eles não conseguiram atender. Cheguei pro Rony, aí começou a loucura. Eu cheguei pra ele e disse assim, Rony, a gente vai fazer a gente mesmo. A gente vai fazer a empresa de verdade. A gente vai criar o produto, a gente vai escrever o TCC e a gente vai criar um traço. Eu vou me dedicar aqui pra poder criar um traço. E aí, tipo, eu comecei a estudar muito. Estudar referências de artistas que eu gostava e tudo mais. Peguei referência da xilogravura, peguei referência da arte urbana, peguei referência do Duarte, consegui fazer o traço e aí consegui empregar ele num produto. O TCC em si, ele aconteceu, a gente chamou modelos. Mas em 3 meses vocês conseguiram fazer o tênis e tal? A gente conseguiu fornecedores, pegar um tênis limpo e aí, tipo, a gente queria conseguir produzir o tênis, mas aí eu consegui pegar um tênis limpo, brancão, e aí eu fiz as ilustrações à mão, só que eu fiz de uma forma que parecia que era industrial, escala industrial. Eu tive que ir lá e fazer e tal. E aí a gente gastou um dinheiro da porra, porque teve muito tênis que teve que ser descartado e tal. Eu perdi um monte de tênis, eu tinha uma coleção de tênis, eu pintei todos eles e teve que jogar fora e tal. Meu Deus, é tão difícil conseguir os tênis e agora eu joguei tudo fora. Aí a gente conseguiu fazer, a gente fez uma campanha completa, a gente fez uma sessão de fotos, chamou modelos. E é interessante que de vez em quando eu faço essas conexões com a própria Natura. O que eles estão hoje em 2019 falando, né? O que uma marca de beleza pode fazer pelo mundo, né? E é justamente isso que a gente está fazendo aqui. Se não fosse a Natura, talvez incentivando um projeto como o Guardiã Armário, que tem um quadro que é sobre pessoas que inspiram, que está aí procurando pessoas como você, Gabriel, que você tinha de tudo para desistir de fato dos seus sonhos, porque não foi uma vida fácil, nem começou lá do seu avô, que não foi uma vida muito fácil não foi nada fácil, da sua mãe também, que teve que desistir dos próprios Minha sonhos. mãe já revendeu Natura, você também é muito importante nessa parte. Tá vendo? Tá vendo? Você vê o quanto que tá envolvido entre as nossas vidas essas coisas. Então, a marca em si, né, a Natura em si, ela tá envolvida na nossa vida, e que eu acredito que hoje, a gente conversando aqui, por mais que a gente não está aqui como uma consultora Natura, um consultor Natura, a gente está aqui falando sobre a sua experiência de vida como inspiração. E só dela estar envolvida nesse projeto, dando a possibilidade que eu possa conhecer pessoas como você e que a sua história seja inspiração para outras pessoas, isso é fantástico. Foi muito rico, assim, eu acho que dá pra gente conversar ainda muito mais sobre muitos outros temas. Você falou do Emaranhado enquanto faculdade, ali, empresa, mas explica agora pro pessoal o que o Emaranhado virou. Ela é uma marca, ela é uma empresa, ela distribui produtos, ela virou uma feira. O que é o Emaranhado hoje? A Emaranhado, ela é hoje em dia um movimento artístico. A gente expandiu o conceito do que era Emaranhado. Emaranhado é uma mistura muito grande, tanto de referências, eu misturei muita coisa para poder conceber o conceito artístico, e também a parada de incluir. De inclusão. A gente tem pensado e feito muitas coisas voltadas para isso, para a inclusão. Então a gente é um movimento artístico e que a gente quer unir e principalmente mostrar que é possível fazer uma coisa, viver de arte. Por isso a gente cria produtos. A gente cria produtos justamente para isso. A arte tinha que ser arte para comer, arte para ouvir, arte para vestir, arte para tudo, entendeu? Então a gente criou agora as camisas Emaranhado, que é arte para vestir. É basicamente isso, a gente tentar democratizar e mostrar, tipo assim, gente, nós somos artistas, nós merecemos receber por aquilo que nós produzimos. Não tem isso de tipo, se você comercializou e se você fez uma camisa não é arte. Mentira, claro que é. Quem é que vai me dizer que o que eu faço não é arte? Sim. A única pessoa que pode dizer que o que eu faço é arte ou não é, sou eu mesmo, porque sou eu que produzo. Fala pra mim as redes sociais, onde que as pessoas podem te encontrar, onde que as pessoas podem encontrar seus trabalhos.
encontra os processos criativos e tudo mais, as coisinhas bastidores no Gabriel EMR, que é o meu Instagram, que lá eu posto tanto coisas minhas, posto meu dia a dia e tudo mais, as coisas que eu faço além da Emaranhado, e o Sou Emaranhado, que é o Instagram da Emaranhado mesmo. Olha, foi uma surpresa pra mim essa conversa e de verdade eu tô muito feliz que esse meu primeiro vídeo desse ano com a Natura junto comigo nesse quadro de pessoas que inspiram, com uma pessoa que tá replicando aquilo que ela aprendeu com a vida, sabe? Você está mudando o seu entorno, você está conseguindo fazer com que as pessoas tenham acesso a um tipo de informação, um tipo de arte que muitas vezes elas não teriam. E é isso, galera. Esse quadro vai ser um quadro que vai acontecer mensalmente, não vai acontecer sempre, mas com toda a parceria que a Natura tá hoje com o Guarda no Armário, que eu posso falar com essas pessoas que estão fazendo a diferença, que estão mudando. E assim como a Natura que está mudando a forma como você enxerga uma marca de beleza, eu tô aqui também com essas pessoas que, assim como esse canal, tem tentado inspirar vocês cada vez mais a evoluírem, a entenderem o mundo de uma outra forma, a enxergarem o mundo de um outro olhar. E é isso, Gabriel, eu fico muito feliz de você ser o primeiro dessa série. Eu acredito muito que as pessoas vão entender e vão compreender ainda mais essa mensagem que você está passando. Eu espero muito conhecer essa galera lá de São Luís que você me falou. E é isso, Natura, muito obrigado por essa oportunidade de fechar com o Guarda no Armário e fazer com que esse projeto alcance novos horizontes. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa aqui nos comentários, já espalhe no WhatsApp, fale do Emaranhado para todo mundo. E é isso, a gente vai se ajudando, a gente vai se unindo, se aquilombando. E até a próxima aqui no Pessoas que Inspiram. Beijão e até mais. Valeu.